maior do que o exemplo de Jesus Cristo como padrão e como modelo de humildade a ser seguido, a nos guiar e a nos levar. Falando-se de Jesus, estamos prestes a vivenciar mais um ano, uma data que se é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, que algumas pessoas o comemoram nesta data. Sabemos que ele nasceu, mas todos os indícios mostram que não foi nessa data, neste dia, que é o 25 de dezembro, e é improvável que o nascimento de Jesus for essa data, mas a mídia e o comércio leva algumas pessoas a usarem essa data para benefícios particulares e próprios para suas vidas. E nós observamos que isso acontece, e eles investem de uma maneira muito pesada no marketing para lucrar, dizendo que é essa data do nascimento de Jesus, e que é com certeza um erro muito grande, que ele nasceu, mas que nessa data é improvável mediante a época, que não poderia ser essa data do nascimento de Jesus. Só estou fazendo uma observação, não vou falar sobre isso, é só uma observação para os amados entenderem que o comércio usa isso para benefícios particulares e próprios de algumas pessoas que usam, que intitulam essa data como a data do nascimento do Senhor Jesus, e até cria alguns apetrechos, algumas coisas que foram criadas e utilizadas para extrair, arrancar dinheiro das pessoas, como por exemplo, hoje em dia já está mais evoluído, porque a era digital tomou conta de tudo, e antes era uma velinha, eram velinhas acesas, depois passaram a ser luzes mesmo, lâmpadas mesmo, aquelas faziam uma extensão grande, colocavam várias lâmpadas e iluminavam tudo, e depois foi evoluindo para os pisca-piscas, os LEDs e isso e aquilo, e foi cada dia mais que se passou, foram evoluindo, e já existem árvores que não são mais. Antigamente as pessoas pegavam para fazer a árvore de Natal em sua casa, pegavam lá na mata um galho de árvore lá e trazia para casa e colocava dentro de um baldezinho com areia e fincava ali e fazia e colocava ali algodão em todas os galhos daquela árvore, e depois ia lá e colocava um monte de enfeitezinho. E antigamente as crianças até colocavam, além de colocar o sapatinho na janela, não era janela o sapato, não era? E colocava também as cartinhas para o Pai Natal, ou lá no Brasil, Papai Noel, vim trazer as suas prendas, os seus brinquedos, e muitos chegavam até fazer desenho daquilo que queria, além do nome, faziam desenho daquilo que queria receber, daquilo que queria ganhar, e alguém no outro dia, ou naquela noite, via aquilo, e no outro dia comprava e colocava lá, e via a felicidade e a alegria daquelas pessoas em algo que é ilusório, em algo que não é verdadeiro. E alguns cristãos hoje, e eu quero dizer cristãos evangélicos mesmo, pessoa de igreja, ainda preserva esse costume e esse engano para seus filhos. Deixe os seus filhos viverem no engano que um dia alguns de nós já vivemos. Não sei se por falta de informação, não sei se por falta de orientação, e é uma situação que até a gente deve orientar as pessoas que hoje estão crescendo, as crianças que hoje estão crescendo, para que não venha crescer com este erro, com esta ilusão
daquilo que não é verdadeiro. Eu conheço cristão que ainda o filho, lá na escola do Isaac, exemplo, alguém foi falar de Pai Natal e o Isaac disse: Pai Natal é meu pai. Pai Natal é papai. Mas não é o Pai Natal que dá o presente. Não, é o pai que dá presente. Porque a gente já ensinou o Isaac que o Pai Natal não tem nada do Pai Natal. O Pai Natal é o papai aqui, a mamãe, que compra o presente e dá para a criança. E sem citar a origem do seu Nicolau. Mandou desenhar o presente para pedir o Pai Natal. Mandou desenhar o presente para pedir o Pai Natal. Foi ano passado, não foi? Mandou desenhar o presente para o Pai Natal. E sem citar ainda, sem refutar, a origem do seu Nicolau, que é intitulado Pai Natal ou Papai Noel, que é conhecido lá no Brasil. Então, essa data é uma data que é usada realmente para extrair ou tirar dinheiro das pessoas, tanto a origem do seu Nicolau, como a origem da árvore de Natal, que ainda alguns cristãos montam em sua casa. Eu vi até um pastor colocando na sua casa e disse assim: já está pronta, quem quiser que critique. Mas procura saber a origem, procura saber o que é aquilo. Às vezes nós fazemos rituais pagãos em nossa casa e não sabemos nem o que estamos fazendo. E é muito fácil a gente deixar de acreditar do que a gente acreditar. Porque algumas palavras que estão entrando, eu já ensinei aqui no culto de ensino, que algumas palavras que estão acabando com a espiritualidade do crente tem nada não, o que é que tem? Só um pouquinho, ninguém está vendo. Algumas palavras que estão acabando com a vida cristã, com a vida espiritual, acabando realmente com as pessoas. As pessoas estão... E existem líderes que ensinam isso e botam dentro da sua igreja até. A gente vivenciou aqui alguns dias atrás quadrilha dentro da igreja, Copa do Mundo dentro da igreja. Foi feito um arraial dentro da igreja, a Copa do Mundo mesmo, televisão, as cadeiras, as mesas, e fazendo aquela Copa do Mundo dentro da igreja. Fora outras coisas, até a gente tem um exemplo que eu recebi, eu peguei essa informação, que me passaram essa informação, de que uma mulher que é mãe de chiqueiro, foi numa dessas igrejas e disse assim: oxe, isso aqui está igual lá no terreiro. E avalie só a situação. Às vezes nós praticamos situações em que, por falta de orientação, eu lembro que antigamente nós não tínhamos a facilidade de pesquisa, de livros, de bíblias, de como você pesquisar, aprender e entender o que está se passando, se é ou se não é. Alguns dias atrás você via muitos crentes enfeitando rua em época de São João, fazendo todas as festas que tinha, fogueira, levantando fogueira. É só um exemplo que eu estou dando. Eu sei que não tem nada a ver essa época de São João, mas só para você ter uma ideia. E no Natal não é diferente. Existem cristãos que praticam rituais pagãos e não sabem nem estar praticando. Conforme alguns estudiosos, a árvore de Natal teve origem por um bisneto de Noé chamado Nirode. Foi um caçador, um grande caçador, e os rituais que ele fazia eram numa árvore chamada de Jurema. Não sei se os irmãos já viram essa árvore chamada Jurema. Eu tive a oportunidade de tentar derrubá-la e quase que eu quebro meu braço. E quebro o facão, que eu estava um facão desse tamanho assim. E eu tentei batê-la para arrancar ela. Eles fazem muitos rituais de macumbaria embaixo dessa árvore, chamada Jurema. Essa árvore, meus amados, é como se fosse um pedaço de ferro fincado no chão. Você bate, parece que você não bateu nela. E eu bati com o facão, não bati com a mão. O facão estava bem amolado. Eu bati e parecia que meu braço não estava aguentando mais bater. Eu não consegui mais bater porque o braço ficou doendo e não aconteceu nada com a árvore.
Então, os estudiosos dizem que ele fazia rituais e com cabeças de crianças penduradas nessa árvore, e daí se deu a origem à árvore de Natal. Aquelas bolinhas penduradas e tal. Os estudiosos que dizem. Mas devemos aprender um pouco acerca da humildade. E quando nós somos humildes, nós aprendemos. Porque é muito mais fácil eu criticar do que eu dizer assim, tá bem, eu vou aprender e vou seguir. É muito mais fácil eu indagar do que dizer assim, tá bem. E é porque às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, é o pastor que está ensinando. Imagine se for alguém lá de fora. Aí é que a gente vai dizer, como a gente já ouve muitas vezes alguém dizer assim, tu não é meu pai, tu não é minha mãe, tu não manda em mim, e eu faço o que eu quiser. Nós devemos a humildade de Jesus nos traz esse exemplo também de aprendizado. E quando queremos aprender com Jesus, como usamos a figura de Jesus para o melhor aprendizado para a nossa vida, temos que entender que quando abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para esse aprendizado, com certeza nós vamos aprender com a melhor pessoa possível, porque ele é o exemplo máximo, como diz a epígrafe, ele é o exemplo máximo da humildade.